Vamos nós? Estamos aqui direto da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Deputados e no Salão Nobre, e por razões nobres, que é a Frente Parlamentar pela Democracia. E estamos aqui com ninguém, nada mais, nada menos do que também um nobre deputado, que é o deputado José Guimarães, líder da oposição na Câmara. Gostaria que o senhor interpretasse para os nossos espectadores a importância dessa frente pela democracia nesse momento no Brasil. Nós, 7 partidos, o PDT, o PCdoB, o PT, o PSB, o PSOL, o PCO e o PCB, esses partidos lançam o manifesto, uma frente nacional em defesa da democracia, da soberania e dos direitos do povo brasileiro. É uma decisão estratégica. A unidade desses partidos sinaliza um novo momento da conjuntura política nacional. Um momento de grave ameaça ao Estado de Direito e ameaça à nossa democracia e às regras democráticas. Esses partidos juntos querem dizer ao país, no momento de grave crise institucional, sobretudo depois da prisão do presidente Lula, que nós vamos estar juntos, mobilizando a consciência democrática do país, os progressistas democratas e todos aqueles que não veem outra saída para a crise que senão através de eleições livres e democráticas. E para isso que esse manifesto diz ao país que a nossa unidade tem que ser buscada. Ela é estratégica para o país, a unidade desse certo partido. Ainda que possamos ter candidaturas em primeiro turno, mas a nossa bandeira principal é a defesa da democracia e da nossa soberania. O Brasil tem perdendo cada dia que passa a sua soberania, por conta desse governo ilegítimo que aí está. E nós precisamos agora bater tambor, mobilizar o país, fazermos ocupações democráticas, passeatas, caminhadas em todas as partes do Brasil, para dizer, nós não temos outro caminho, senão a defesa da democracia, dos direitos do povo, impedindo qualquer retrocesso aqui dentro e principalmente em defesa da nossa soberania. É por isso que esses partidos realizam agora aqui no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, com os líderes das oposições, os partidos, os movimentos sociais, este grande ato. É uma sinalização de que nós vamos estar juntos na defesa da democracia no Brasil. Essa frente ela é aberta à participação de todos os movimentos. Movimentos sociais, movimento sindical, partidos políticos, setores de partidos que não estão oficialmente dentro dela, senadores, deputados federais. É uma frente ampla que pretende agregar todos aqueles que lutaram no passado contra o regime militar, que lutaram pela democracia, que elaboraram a nossa Carta Constitucional de 88 e que defendem como caminho para a superação da crise institucional a democracia e as regras do jogo e a nossa Constituição. Nós podemos dizer que os partidos estão mais unidos do que nunca? Podemos sim. Ainda que esses partidos disputem as eleições com candidaturas no primeiro turno, mas nós temos que fazer um pacto pela democracia e que vamos estar juntos no segundo turno. Qualquer ameaça da esquerda progressista não estar no segundo turno, nós temos que sentar e discutir. O que é fundamental, o que o país está dizendo, não aceita retrocesso. O caminho é a nossa unidade. Então, é uma sinalização importante que a partir desta frente nós vamos construir as bases programáticas para um programa de mudança e transformação no país. Muito obrigado. Falamos aqui com o deputado José Guimarães, líder da oposição na Câmara dos Deputados. E vamos falar agora com o embaixador, né, Samuel Pinheiro, o senhor que acompanha tão bem a questão da democracia de um modo geral. Como o senhor recebe iniciativa de tamanho significado para o povo brasileiro, que é a Frente pela Democracia no Brasil? Essa é uma iniciativa, primeiro, extremamente oportuna, porque a democracia se encontra ameaçada no momento. Ameaçada, quer dizer, na realidade nós vivemos uma situação em que o povo brasileiro está tendo seus direitos cassados. Todo o povo brasileiro tem o direito de escolher seu presidente. Então, na medida em que de uma forma arbitrária se impede essa escolha do povo brasileiro, é algo muitíssimo grave. Então a defesa da democracia começa pela defesa dos direitos políticos do povo brasileiro.
que sofre um extraordinário ataque. Em todos os setores, na realidade, todos. Né? Então isso é muito importante, a união das forças democráticas, em torno da defesa da democracia, dos direitos sociais, dos direitos dos trabalhadores, da soberania, do desenvolvimento. E isso é algo muito importante na medida que essa unidade sempre ela é construída, ela não é uma coisa automática. Então é muito importante, né? Embaixador, como o senhor saúda exatamente o seguinte, essa frente, ela consegue unir exatamente os partidos de esquerda. Como o senhor saúda esse momento? Os partidos democratas, porque esses são os partidos democratas. Porque se os outros fossem, também estariam na defesa da democracia. Pelo contrário, muitos dos outros partidos estão minando a democracia. Compreende? Então, os que estão aqui, que é PT, PCdoB, PSOL, PSB, PDT, PCB, são os que zelam pela democracia propriamente. No meu entendimento, né? Aliás, entendimento óbvio, né? E como o senhor vê exatamente o seguinte, quer dizer, nesse momento, a agressão à Constituição brasileira? Olha, eu acho que é extremamente grave, né? Existe um processo de destruição do Estado de Direito democrático e mesmo de destruição do judiciário. Porque o judiciário também está sendo abalado pela conduta de juízes de primeira instância. Juízes de primeira instância, que a qualquer momento prendem as pessoas, determinam mandados de prisão e jogam as pessoas numa situação de como é que eu diria, de rejeição pública com uma mera acusação. Entende? Isso é muito grave, né? É muito grave, é gravíssimo. E o principal tema é a questão da presunção de inocência. Está de uma clareza absoluta na Constituição, a presunção de inocência. Ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado final, na última instância. E nós queremos registrar aqui que agora entrou aqui conosco a nossa TVT. Isso é a Frente pela Democracia. E aí nós passamos a pergunta para ele aqui agora. Obrigado. Aliás, quem passou para mim foi a TV PT na Câmara. Agradeço. Embaixador, qual a importância da gente retomar o Estado Democrático de Direito no país, num momento de prisão do ex-presidente, perseguição política? É fundamental, né? É patente a perseguição política, a ausência de provas. Quem leu a sentença do juiz Moro verifica isso, não há prova. Há alegações, há uma denúncia de um indivíduo. Então isso é muito grave, porque e a questão da prisão após segunda instância. Porque a Constituição, ela é clara a respeito disso. A Constituição, em todas as letras, só pode ser declarado culpado e, portanto, cumprir pena. Porque se você não é culpado, não pode cumprir pena. Né? Depois do trâmite julgado em última instância. Então, 4 indivíduos. Um juiz de primeira instância, 3 que são inclusive aparentados, companheiros e amigos, condenam o maior líder popular brasileiro, o maior líder democrático brasileiro. E que está provavelmente se encaminhando para que seja impedido de disputar as eleições, mesmo estando à frente nas pesquisas. Não, esse foi todo o objetivo de toda essa operação da Lava Jato. Não tem nada a ver com corrupção, nada. Tem a ver com um objetivo político, vários objetivos. Primeiro, tem vários. O último final é impedir a eleição do presidente Lula. O primeiro era mostrar que o PT era um partido igual aos outros. Quando se vê pela lista de denunciados que não é. Né? Segundo, difamar a classe trabalhadora. Difamar. Diz, olha, vocês têm um partido corrupto. Vocês, portanto, são corruptos. Né?
depois difamar o presidente Lula e impedi-lo eventualmente de ser candidato a presidente. Esse é que é o objetivo. A Operação Lava Jato tem nada a ver com corrupção. Inclusive que os processos eventualmente serão anulados. Tais as irregularidades. Se o juiz, a lista de irregularidades é enorme. As conduções coercitivas, as prisões. Outro dia, o ex-ministro Palocci está preso há 2 anos e não foi julgado nem em primeira instância. Isso é óbvio que isso é tortura. Mantém o indivíduo na prisão até que ele denuncie alguém. E esse alguém tem que ser alguém que interessa aos procuradores. Não uma pessoa qualquer, não. Alguém que interesse. Então é muito grave isso. E agora, recentemente, vimos a invasão da casa do ministro Delfim Neto. Isso é muito grave. 6h30 da manhã entra a polícia com mandato de prisão, de busca e apreensão na casa do ministro Delfim Neto, que é um homem de 90 anos e de toda a confiança do sistema. Quer dizer, portanto, qualquer pessoa está sujeita a isso. Qualquer pessoa está sujeita a qualquer momento a ter a sua casa invadida. Porque um juiz de primeira instância determina que se faça uma busca e uma apreensão de documento. Eu não estou, aqui não se trata das pessoas, eu estou dizendo que escapou a qualquer razoabilidade. Obrigado, nosso embaixador Samuel Pinheiro, falando aqui conosco em entrevista junto com a nossa TVT. Nós estamos aqui na Câmara dos Deputados, nós estamos aqui no lançamento da Frente pela Democracia. Frente pela Democracia, e está aqui o deputado Paulo Lula Pimenta. Como o senhor fala exatamente dessa iniciativa dos partidos? Bom, primeiro, nesse momento que o país está vivendo, a necessidade de nós construirmos uma ampla unidade no campo democrático e popular é algo extremamente importante. Uma unidade dos partidos que também apresenta uma plataforma de prioridades para o país nesse próximo período. Entre elas, a defesa da democracia. Neste período histórico que a gente assiste, o crescimento do fascismo, não só no Brasil, mas também em outros lugares do mundo, a pauta da direita, da extrema-direita, a pauta conservadora e violenta, ganhando muitas vezes o respaldo da grande mídia, espaço fundamental para os setores do campo democrático, não só partidos políticos, entidades da sociedade civil, intelectuais, ativistas dos movimentos sociais, lideranças do mundo cultural, todos eles se unifiquem em torno de uma pauta. E esse ato hoje tem esse significado e representa muito diante dessa circunstância que eu aqui relato, e que, sem dúvida alguma, para nós do Partido dos Trabalhadores, se traduz como prioridade na defesa da liberdade para o presidente Lula. Lula livre, para nós do PT, essa é a principal pauta, e em torno dela nós estamos mobilizados e na luta, até que a liberdade do Lula seja conquistada. É o líder do PT na Câmara, a nossa pastora Home aqui. Pastora, como a senhora recebe, a senhora que é uma militante, vigilante da democracia, eu sou testemunha disso, porque a senhora está para e passo nessa caminhada. Como a senhora, enquanto igreja, inclusive, recebe tamanha iniciativa na luta, na vigilância pela democracia no país, expressado nessa iniciativa de criação dessa frente? A gente recebe a criação dessa frente ampla com muita esperança e também expectativa
da gente garantir esse espaço, que é um espaço de reafirmação da democracia. Aqui no Brasil, a gente precisa amadurecer muito os processos democráticos, em especial aqueles processos democráticos participativos, capazes de ouvir a voz da população em torno de temáticas essenciais para a vida do país, como, por exemplo, investimento na saúde, investimento na educação, temáticas relacionadas à segurança pública. A gente vê que o nosso país está passando por um processo, uma de perseguição a defensores e defensoras de direitos humanos, de criminalização dos movimentos sociais, mas também a gente está vendo um processo de entrega do país a grandes grupos econômicos internacionais, e essa entrega vem sendo feita sem um debate aberto e transparente com a sociedade brasileira. Então, na verdade, a nossa democracia está rifada e a gente vive, na verdade, uma ditadura do capital. Isso eu agradeço a senhora e gostaria exatamente para que o público soubesse, por exemplo, eu, Chico Pereira, sou católico apostólico romano. E a senhora é pastora de qual igreja? Eu sou pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, mas aqui eu não estou representando a igreja, represento o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, que é o CONIC. O CONIC, que exatamente congrega, né, várias igrejas. Isso, o CONIC congrega 6 igrejas. A Igreja Católica Romana, a Evangélica de Confissão Luterana, a Presbiteriana Unida, a Episcopal Anglicana do Brasil, Sírian Ortodoxa da Antioquia e a Aliança de Batistas do Brasil. O que é uma prova de que, para lutarmos pela justiça social, como o próprio Deus nos pediu, nós estamos lutando por justiça social. E justiça social passa necessariamente por um ambiente democrático. Exatamente, a democracia é essencial, inclusive, para a prática das diferentes experiências de fé, porque em uma sociedade que não é democrática, também a diversidade religiosa ela acaba sendo colocada em segundo plano. E isso a gente tem experimentado nos últimos anos com os vários casos de intolerância religiosa. Então, uma democracia também significa uma sociedade aberta para a pluralidade religiosa que faz parte do nosso país. E a senhora, pastora, que tem uma visão de mundo, que a senhora viaja na evangelização, a senhora viaja na evangelização, o que a senhora vê exatamente, o quanto que faz falta a democracia nesse mundo? Olha, evangelização tem muito a ver com democracia, porque existem várias formas de evangelizar. E uma das formas de evangelização é a solidariedade restrita com os pobres. E nós temos exemplos muito bonitos no nosso país. Lembro só do Dom Pedro Casaldáliga, que eu acho que é uma referência para todo mundo que é comprometido com a luta dos direitos das pessoas que têm a sua dignidade humana negada. Então, a gente precisa sim se comprometer com esse capítulo da história do Brasil, que é um capítulo grave, mas não é a primeira experiência grave que o nosso país passa, e em outras experiências tão graves quanto essa, as igrejas elas estiveram comprometidas, e agora cabe à nossa geração assumir esse compromisso de lutar pela liberdade e libertação do nosso país. Muito obrigado, senhora. Entendeu? Então nós estamos aqui agora com o nosso deputado aqui. Vamos chegar mais para cá um pouco. Ok, as câmeras já estão aqui, né? Já tem mais câmeras aqui para não atrapalhar. Décio, como o deputado Décio Lima, como o senhor recebe exatamente essa iniciativa que é de vocês, né? De criar a Frente pela Democracia? Isso revela a crise que nós estamos vivendo. A democracia brasileira, ela, principalmente com o episódio da quebra do Estado de Direito, de toda a construção do arcabouço jurídico, não só constitucional,
mas da própria legislação processual, penal, do próprio Código Penal, de tudo aquilo que foi ungido e estabelecido ao longo da história nesse processo republicano no Brasil. A democracia brasileira, ela está literalmente jogada num plano secundário. Além da democracia, o povo brasileiro foi substituído por outros valores, pelo valor do sistema financeiro, do mercado, e, portanto, nós temos que reagir a toda esta iniciativa que tem um processo em curso que não para. Não pense que vai parar, né? Não pararam com o impeachment ilegal e inconstitucional da ex-presidenta Dilma, não pararam com as agressões aos princípios constitucionais, não pararam com este flagelo de retirada de direitos do nosso povo, nem com essa prisão absurda que o mundo todo está contestando, sem provas, do maior líder da história do nosso país, o maior líder da humanidade do momento contemporâneo, que é o Lula, um prisioneiro político, literalmente inocente, sem possibilidade de ninguém, nenhum juiz, ninguém absolutamente, na leitura do arcabouço jurídico, imaginar que teria possibilidade de estabelecer essa pena ridícula se não fosse uma pena de natureza política. Então essa frente que nós estamos criando aqui é para defender a democracia, que no coração do povo brasileiro ela é um valor universal. O Brasil e o povo brasileiro não aceitam outro regime se não for o regime democrático, e ao mesmo tempo ela está sendo duramente agredida. Eu acho que a democracia brasileira, nós podemos dizer, como em outros episódios da história, ela chegou ao fim. Nós estamos no fundo do poço e nós precisamos agora reagir a todo este atentado que não para, o que é mais grave. É um acontecimento atrás do outro para retirar este que se transformou num valor universal do povo brasileiro e da humanidade. Não existe outro caminho para a humanidade senão um regime democrático, com todos os erros que ele possa ter, com todos os defeitos, mas ele é melhor do que qualquer outro sistema que a humanidade já experimentou. O Brasil estava dando exemplo de democracia. O Brasil vivia o maior período da vida democrática. Eram 38 anos de vida democrática depois de uma ditadura que nos humilhou, que derrotou o povo brasileiro por 21 anos, que conspirou contra a soberania, que fez uma pauta de entreguismo. Logo depois disso, nós estávamos vivendo um processo democrático que é o maior da história da República do nosso país. E, infelizmente, naquele episódio de 2016, nós vamos ter a democracia agredida, violentada por apátridas, por uma agenda contra os interesses nacionais e contra os interesses do nosso povo. Aqui, portanto, nós estamos nos aglutinando para poder reagir a todo este atentado contra o povo brasileiro e contra a democracia, que eu tenho certeza, é a grande paixão que impulsiona o coração dos brasileiros e das brasileiras. Pois é, o deputado Décio, líder da oposição no Congresso Nacional, falou conosco, e agora nós vamos aqui falar com o Henrique Fontana, o deputado Henrique Fontana, por favor. Deputado Henrique Fontana, aqui numa rápida palavra, a importância dessa iniciativa de criar essa frente. Bom, um ato aqui simbólico, muito forte, né? Estes atos vêm se repetindo, reúnem aqui 6 partidos da esquerda brasileira, o PT, o PSOL, o PCdoB, o PDT, o PSB e também o PCB, que participa conosco deste momento. Vamos lançar um manifesto em defesa da democracia. O Brasil vive a mais grave crise institucional de toda a sua história republicana. As instituições brasileiras estão literalmente derretendo. A prisão injusta,
sem crime, portanto sem prova, do presidente Lula, ela é uma espécie de ápice desta crise institucional profunda, deste estado de exceção que nós estamos vivendo, e, portanto, a unidade, não só desses 6 partidos, mas de amplos setores democráticos, pessoas, inclusive, de outros partidos, cito aqui o exemplo do senador Requião, por exemplo, do PMDB, ou seja, é hora de todos aqueles que, de fato, estão preocupados com a democracia brasileira, que querem defender a democracia brasileira, somarem esforços para garantir que nós tenhamos, em primeiro lugar, eleições livres e democráticas no próximo mês de outubro. Segunda questão, a campanha pela liberdade de Lula e pelo direito de Lula ser candidato a presidente. Lula é o preferido da maioria do povo brasileiro. Existem milhões de brasileiros que querem votar em Lula para presidente. Portanto, a participação de Lula numa eleição democrática é fundamental para reestabilizar a democracia brasileira. Então, este ato, que é um ato também que reforça os laços entre todos aqueles que querem combater todos os movimentos de fascistização da política brasileira. A escalada de ódios, de intolerância, de agressões, atentados, o assassinato brutal, o assassinato político de Marielle, os ataques e o atentado a tiros que a caravana do presidente Lula sofreu no sul do nosso país, a escalada de ódios e intolerância nas redes sociais, nas agressões verbais, mostram que aqueles que defendem a democracia têm todos os motivos do mundo para ter uma grande unidade que combata esses traços claros e cada vez mais intensos de fascismo na política brasileira. Por isso a importância deste momento, deste encontro e do lançamento deste manifesto. Obrigado, foi o deputado Henrique Fontana. Deputado Henrique Fontana, que falou aqui conosco. Henrique Fontana é do Partido dos Trabalhadores pelo Rio Grande do Sul. E estamos nos dirigindo aqui agora para falar com o deputado Rubens Ottoni. Deputado Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores de Goiás, que está também aqui, é um participante, é um construtor dessa frente parlamentar. Rubens Ottoni, qual a importância, né, desse momento histórico e necessário de criar frente com esse quilate que é lutar em defesa da democracia? Nós estamos ampliando a movimentação na defesa da democracia, na defesa dos direitos, na defesa das políticas públicas, na defesa da nossa soberania, soberania nacional. Várias iniciativas sendo feitas, várias manifestações acontecendo, uma frente parlamentar já atuante aqui na Câmara e no Senado. Agora essa frente ampla que aí nós temos a presença de 6 partidos políticos que a organizam, mas temos principalmente a posição e a participação de setores expressivos da sociedade brasileira. Obrigado, com o deputado Rubens.
perspectiva frente ampla para resistir e, ao mesmo tempo, apontar perspectivas contra esse estado de coisas. Nós vivemos dias e tempos tenebrosos no país pós-golpe. Nós tivemos, há 2 anos atrás, a interrupção de maneira antidemocrática no impeachment fraudulento, porque sem crime de responsabilidade, que destituiu uma presidenta legitimamente eleita por 54 milhões de brasileiros. De lá para cá, o que nós estamos assistindo é um desmonte célere do que há de estruturador do Estado brasileiro. Instituições estruturantes que foram idealizadas ainda no segundo governo de Getúlio Vargas, na década de 50, bem retratada nos moelos cívicos de um livro sistematizado pelo filho do antigo deputado federal Oswaldo Lima Neto, um grande nacionalista pernambucano, que ali retrata pensadores que imaginaram um planejamento estratégico para o país, montando ali, concebendo estruturas que são fundamentais para induzir o desenvolvimento nacional, como a Petrobras, a Eletrobras, a força dos bancos públicos, o BNDES, todas as estruturas pensadas nessa década. Muitas delas só implementadas tempos depois, como é o caso da Eletrobras, que foi instituída em 62 pelo governo de João Goulart e que agora está na ordem do dia com uma ameaça contra o interesse público e contra o interesse nacional. É por isso que esses partidos aqui se reúnem para levantar a bandeira da soberania. Nunca se viu algo tão ameaçado. Nós assistimos nessa agenda chamada Ponte para o Futuro, que é uma agenda imposta, porque é ilegítima, porque não passou pelo crivo das urnas. Nós estamos vendo a possibilidade da ameaça do pré-sal, que é um ativo que nós sabemos estratégico para o povo brasileiro, que possibilitaria que o Brasil alcançasse o 10% do PIB para a educação. E nós estamos vendo, se não ainda, a anulação do marco legal importante do regime de partilha, nós estamos vendo o desmonte da política de conteúdo local, que compromete muito dessas estruturas importantes e desses ativos importantes do futuro do Brasil. Nós assistimos à retirada de direitos, uma reforma trabalhista que tem como consequência prática um desemprego maior ainda e cada vez mais um mercado de trabalho precarizado, porque sem direitos nós vimos o Brasil cada vez mais atingir indicadores terríveis da qualidade do emprego e cada vez o desemprego batendo a nossa porta. Temos recentemente um dado da Oxfam que revela que o Brasil, 6 brasileiros detêm a renda de 100 milhões de brasileiros, colocando também mais uma vez o Brasil no mapa da fome, algo que era uma página que nós já tínhamos virado da nossa história. Nós estamos vendo a possibilidade ou a tentativa de uma reforma da Previdência que, na verdade, não era a reforma da Previdência. Na verdade, era liquidar a Previdência Pública no país, que, felizmente, nas redes, nas ruas, no debate de ideias, nós conseguimos derrotar. Mas nós estamos vendo, né, essa ameaça da Eletrobras, que a comissão especial, aqui eu faço honras, né, a bancada da oposição, que tem travado um bom combate, conseguindo desconstruir qualquer discurso que justifique, porque isso significa também uma ameaça à soberania nacional. Um sistema elétrico sui generis, de uma matriz energética mais limpa do planeta, integrado, que foi construído genuinamente pela inteligência brasileira, pela engenharia nacional. Esse sistema elétrico não foi impensado nem construído por inglês, francês, alemão ou chinês. Foi construído pela inteligência brasileira e está sendo ameaçado. Sabemos os impactos disso na tarifa e na segurança energética do país. Agora, recentemente, em março, nós tivemos um apagão.
o apagão é a demonstração cabal de que não é o serviço público, que não se trata do serviço público ser ineficiente, muito pelo contrário. Ali há o complexo do Belo Monte, que é gerido por uma empresa chinesa, é que causou o apagão, não foi a Eletrobras, não foi o sistema eminentemente público, que é responsável por 1/3 da geração de energia do nosso país. Nenhum país do mundo faz isso. Aliás, Mariana Zucato, no seu Estado Empreendedor, revela aqueles países, dependente das forças políticas, do caráter ideológico das forças políticas que governam esse país, defende o interesse público, defende o interesse nacional, como é o caso específico da eletricidade, que o Canadá, Estados Unidos, Noruega, as suas hidroelétricas são geridas por empresas estatais. Aí eu termino, para além de falar da retirada de direitos, não é, da ameaça à soberania nacional, falar da ameaça à democracia. Não se pode, nesse país, ter os ataques que nós estamos vendo ao Estado Democrático de Direito e o respeito ao devido processo legal e a presunção da inocência. Não se pode, nesse país, além de rasgar a soberania popular e do voto no impeachment fraudulento, agora ataca e direciona as ações de um conluio contra as possibilidades da esquerda exercitar seu papel, como aconteceu com o assassinato de Marielle Franco, que é um crime político porque feito por partes, né, do Estado brasileiro, em particular do Estado do Rio de Janeiro, provavelmente por milícias que cometeram aquele crime contra Marielle. Agora, a prisão do ex-presidente Lula, sem provas, dentro de umas circunstâncias muito nebulosas de como se deve respeitar a Constituição brasileira. Ontem, o Partido Comunista do Brasil entrou com ação direta de constitucionalidade e pede liminar para se cumprir e se respeitar o artigo 283 da Constituição brasileira, que prevê que prisão só depois de trânsito e julgado. É por isso que aqui nós estamos reunidos, para dizer, né, mais uma vez, que a bandeira da democracia, a ameaça do próprio processo eleitoral não pode existir. Para nós, do Partido Comunista do Brasil, essa prisão de Lula, ela precisa ser revista. Nós queremos, como diz o hino nacional, um filho seu não foge à luta. Nós conclamamos por Lula livre, por eleições livres, pela defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, e que as candidaturas que aqui expressam, a candidatura de Ciro Gomes pelo PDT, a candidatura do PSOL do Boulos, a provável candidatura do PSB, que ainda está em discussão, né, Carlos Siqueira, não é? Do provável candidato Joaquim Barbosa, da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o PT decide por registrar até o dia 15 de agosto. A candidatura da Manuela Dávila pelo PCdoB. Essas são candidaturas que se juntam nesse momento para dizer ao povo brasileiro que nós exigimos democracia, exigimos eleições livres, soberania nacional e o resgate dos direitos do povo brasileiro. Firme na luta, vamos vencer! Queria anunciar também a presença do líder do PDT, André Figueiredo, do líder da minoria no Congresso Nacional, o deputado Décio Lima, do líder do PSB, Júlio Delgado, do líder do PT, Paulo Pimenta, e também lembrar que nós estamos aqui com as entidades do movimento social, então eu queria aqui registrar a presença da nossa presidenta da UNE, Mariana Dias, do representante da CUT Nacional, Valeí. Estou vendo aqui lá no final também o deputado Orlando Silva, líder do PCdoB. E queria aqui, então, passar a palavra para o Antônio Carlos Silva, executivo nacional do PCO.
Bom dia. Eu trago a saudação do Partido da Causa Operária aos dirigentes dos demais partidos, aos dirigentes do Movimento Popular, militantes, e a todos os trabalhadores e a juventude que nesse momento ou posteriormente vão ter oportunidade de nos assistirem pelas redes sociais, pelos canais de divulgação alternativa, porque infelizmente a imprensa golpista procura esconder, né, aquilo que trata dos direitos, da defesa do interesse do povo. Eu queria destacar que a mensagem do PCO tem um centro bem claro. Temos que colocar a luta pela liberdade de Lula e contra o golpe de Estado acima das eleições. Obviamente que seria ingenuidade, talvez até uma estupideza, acreditar que as eleições, caso elas ocorram, uma vez que estão colocadas diretamente pela ameaça, seja dos militares golpistas que interviram, inclusive ameaçando o STF, seja por uma série de manobras, que essas eleições, caso ocorram, possam ser a solução para toda a grave crise da situação brasileira imposta pelo golpe de Estado. Obviamente que os planos da direita são realizar eleições fraudulentas para escolher um novo carrasco do povo brasileiro para levar adiante toda a operação golpista implementada com um golpe de Estado estabelecido há 2 anos através da votação do impeachment totalmente comprado, fraudulento, ilegal da presidenta Dilma Rousseff. Diante dessa situação, companheiros, não basta campanha publicitária, não basta gestos isolados. Ficou claro, a prisão do ex-presidente Lula deixou claro que a situação não pode se resolver do ponto de vista dos trabalhadores, do ponto de vista do povo, através de decisões do STF, que votou de maneira ilegal e inconstitucional por violar e rasgar a Constituição brasileira, passando por cima de uma cláusula pétrea que nem os deputados e senadores teriam o direito de modificar. É necessário, e ficou claro em São Bernardo do Campo, que a única maneira de colocar em xeque e derrotar a ofensiva golpista é a reação popular, é enfrentar o golpe, é não acreditar na justiça, é não achar que essa situação possa ser resolvida simplesmente através de discursos ou de atos isolados. Para isso, nós do PCO, consideramos que 2 coisas são fundamentais. Em primeiro lugar, ter eixos claros para mobilizar uma ampla luta para derrotar o golpe, para derrotar a ofensiva da direita. É necessário ter um programa com reivindicações claras e não apenas com frases com sentido amplo, mas sem um sentido prático na nossa situação. É preciso um programa que, entre outras reivindicações, coloque o problema da liberdade imediata do ex-presidente Lula e de todos os presos políticos do regime golpista, como é o caso do ex-deputado José Dirceu e de várias outras lideranças políticas presas pela operação fraudulenta da Lava Jato. É preciso o fim da operação Lava Jato. É preciso anular o impeachment, revogar todas as reformas adotadas pelo governo golpista de Temer, como a reforma trabalhista, como a PEC que impôs 20 anos de congelamento nos gastos públicos e todas as outras medidas contra o povo brasileiro e a economia nacional. Para isso, companheiros, é necessário um plano de lutas, uma grande mobilização, cujo primeiro passo deve ser uma mobilização gigantesca em Curitiba no próximo dia 1º de maio. É necessário mobilizar os trabalhadores e a juventude do país e não se ater simplesmente a pequenas mobilizações e mais importantes entre organizações políticas. É necessário que essa mobilização discuta e dê lugar à mobilização geral da classe trabalhadora, a greve geral como uma arma fundamental para derrotar o golpe de Estado.
é necessário apoiar iniciativas como aquela adotada pela Frente Brasil Popular de convocar um Congresso do Povo Brasileiro, porque deve ser o povo e as suas organizações que deliberem uma ampla mobilização, única maneira de derrotar o golpe. Por último, junto a essas grandes iniciativas, e para sustentar e para realizar uma ampla mobilização, é necessário levar adiante e multiplicar uma iniciativa que já vem sendo tomada por muitas frentes, por muitos militantes, partidos políticos, que é a constituição de comitês de luta contra o golpe, contra a prisão do ex-presidente Lula, em defesa da democracia, pela anulação do impeachment. Formar milhares de comitês, organizar pela base uma ampla reação. Só a mobilização operária e popular dos trabalhadores da juventude vai libertar Lula e derrotar o golpe. Muito obrigado. Força a nossa luta. Chamaram a grande mobilização popular. Vi que chegou aqui o nosso deputado Ivan Valente, líder do PSOL. Estão aqui conosco também, representando a CONTAG, Alberto Biochen. Representando o MST, Alexandre Conceição. O Conselho Nacional de Saúde, Ronald dos Santos. A CNTE, Selene Michelin. Na medida que vem, a gente vai também anunciando, tá? Bom, queria passar a palavra agora para o presidente do PSOL, Juliano, que vai fazer a fala. Obrigado, muito bom dia a todos e todas. Trazer a saudação do PSOL aos presidentes e às presidentas dos partidos que compõem essa frente, deputados e deputadas, senadores e senadoras, a imprensa e também os assessores dos partidos que compõem a frente, que estão presentes aqui nos prestigiando, além, é claro, dos nossos companheiros e companheiras dos movimentos sociais. Nós avaliamos que o momento é bastante grave. Não se trata de constituir uma frente para fazer da luta em defesa da democracia apenas um slogan de agitação ou propaganda. Os acontecimentos que marcaram o início do ano de 2018, para além dos ataques que já vinham sendo implementados pelo governo de Michel Temer, como a reforma trabalhista, a lei das terceirizações, a emenda constitucional 95, que congela os investimentos públicos por 20 anos num país extremamente desigual como o Brasil, a revisão do marco legal do pré-sal, ou seja, além de todos os ataques que já estavam em curso, promovidos pelo governo do Michel Temer e pela coalizão que se formou em torno desse governo para retirar direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro, e através dos quais nós já vínhamos articulando medidas práticas entre os partidos e movimentos sociais, antes mesmo dessa frente ser lançada, num esforço conjunto para deter a escalada de retirada de direitos que estava em curso. Portanto, a ação dos partidos de oposição aqui no Congresso Nacional, da Frente Povo Sem Medo, da Frente Brasil Popular, dos movimentos sociais, através de uma série de mobilizações, toma corpo agora, através da formação dessa frente, adicionando um elemento novo às lutas que nós já vínhamos travando no último ano em defesa dos direitos sociais e da soberania. É a luta pela democracia. A democracia no Brasil, do nosso ponto de vista, está severamente ameaçada, não só pelo que significou a destituição sem provas de uma presidente legitimamente eleita, a qual o nosso partido fazia oposição, diga-se de passagem, mas processo no qual se revelou a disposição de implementar um programa que não tinha legitimidade das urnas, mas também, nos últimos meses, através da escalada autoritária que se revelou, através da discricionariedade do judiciário para julgar casos de imensa repercussão política na vida política brasileira, através do aumento das ações da extrema-direita, ações que se revelaram neste ano na forma de violência política aberta, e nós do PSOL, como diz o manifesto que está sendo lançado hoje, fomos seguramente a principal vítima mais gravemente atingida por essa violência política, através do assassinato da nossa companheira Marielle Franco no Rio de Janeiro. Mas não fomos a única vítima. Seguiram sendo assassinados lideranças populares no país, na cidade de Barcarena, uma liderança popular que lutava contra a contaminação da bacia do Rio Pará e dos crimes ambientais da Alu Norte, naquele estado, a liderança de o assassinato de um companheiro do MST no Ceará,
poucos dias depois, o ataque à caravana do ex-presidente Lula, um atentado que felizmente não vitimou ninguém, mas poderia ter vitimado jornalistas, lideranças partidárias, dirigentes políticos. A escalada autoritária é uma realidade no país. Não por outra razão, um candidato que é denunciado por racismo e condenado por atos de violência verbal contra uma deputada, a deputada Maria do Rosário, hoje está entre os mais bem colocados candidatos, pré-candidatos à presidência da República. É um momento inédito da vida política do país, onde as divergências políticas deram lugar a uma escalada preocupante de violência política, de ódio e de intolerância. Por isso o Partido Socialismo e Liberdade, preservando as divergências que nós temos com os partidos que compõem essa frente, preservando a nossa estratégia eleitoral, através da candidatura do companheiro Guilherme Boulos, da companheira Sônia Guajajara, junto com os companheiros do PCB, também estão representados aqui, consideramos que é hora de, preservando essas diferenças, colocar em primeiro plano a defesa da democracia. Hoje foi o presidente Lula, o ex-presidente Lula, que foi preso sem provas. Amanhã pode ser uma liderança do PSOL, do PDT, do PSB, do PCdoB ou do PCB. E é por isso que nós, como já disse, preservando as nossas diferenças que existem, são conhecidas de todos aqui, vamos nos engajar fortemente para, não só através dos 7 partidos aqui reunidos, que já representam 1/5 do sistema partidário brasileiro, de todos os partidos que existem no país, vai buscar alargar essa frente, despertando a consciência democrática dos setores progressistas do país, artistas, intelectuais, líderes religiosos, entidades da sociedade civil. Nós temos que ter várias entidades, além dos partidos que estão aqui, além das frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, assumindo este compromisso, preservando as nossas diferenças, as avaliações que nós temos sobre os governos, mesmo as avaliações que nós temos sobre o impeachment, preservando essas diferenças, constitui um grande movimento na sociedade brasileira, uma grande corrente de pensamento em defesa da democracia e das liberdades políticas e democráticas. Esse é o compromisso que o PSOL, assinando esse manifesto, firma hoje com os partidos políticos aqui, e firma o compromisso de buscar atrair outros setores sociais também para essa corrente de resistência democrática contra os avanços da extrema-direita, contra a violência política, contra o ódio e contra a intolerância. Não há espaço para voltar 30 anos no tempo. Nós não vamos aceitar que a nossa democracia, já frágil, já limitada como ela é, seja vilipendiada por ataques de grupos fascistas, de extrema-direita, de milícias, e não vamos aceitar seguir vetombando companheiros e companheiras que lutam por justiça social, por direitos humanos e por igualdade. Esse é o compromisso do Partido Socialismo e Liberdade. Muito obrigado. Registrar aqui a presença dos deputados Chico Alencar e Jean Willis, da bancada do PSOL, a deputada Alice Portugal, do PCdoB, deputada Janete Capiberibe, do PSB, e também estão conosco do CONIC, que é o Conselho de Igrejas Cristãs, a pastora Rome e o reverendo Daniel Amaral. Passar a palavra aqui para o presidente do PSB, Carlos Siqueira. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar, em nome do Partido Socialista Brasileiro, a constituição desta frente ampla em defesa da democracia, em defesa dos direitos sociais e na condenação dos atos de violência que têm sido praticados com relativa frequência em nosso país nos últimos meses. Quero cumprimentar todos os colegas, os presidentes e presidentas de partido, na pessoa do Juliano, e nele fazendo uma homenagem à memória da violência que foi praticada com o assassinato da vereadora Marielle Franco, a quem nós homenageamos inicialmente. Queremos cumprimentar os líderes do partido, as mulheres, em nome da senadora Lídice da Mata e da deputada do meu partido, parlamentares do meu partido, Janete Capiberibe, ao líder do meu partido na Câmara dos Deputados, o deputado Júlio Delgado, ao senador Humberto Costa, ao líder do PSB na Câmara dos Deputados, também do PT na Câmara dos Deputados,
e a todos os demais que estão aqui presentes, de partidos e movimentos sociais. Queremos dizer que estamos aqui reunidos e nos filiamos a esta frente ampla que desejamos constituir, deputado Dorico, para que nós possamos, de fato, nos unir em torno de uma frente que tem objetivos claros, como essa que fixou através desse manifesto que aqui foi lido pausadamente. Nós todos temos nossas diferenças, mas estas diferenças terão que ser colocadas de lado para que nós possamos nos unir, como estamos fazendo aqui agora, a todas essas instituições partidárias, a todas as instituições da sociedade civil, a todos os democratas, a todos os nacionalistas que desejam integrar esta frente, para que ela não seja uma frente apenas de partidos, o que já é muito importante, mas que ela seja uma frente da sociedade brasileira que lutará para que a democracia em nosso país não feneça, porque ela nos custou muito caro, e a democracia que querem nos lograr não é aceitável, que é essa que nós vivemos hoje, porque a democracia, não, isto é um simulacro de democracia que nós estamos vivendo, porque a democracia não é apenas o direito de votar, ainda que se realize as eleições, isto por si só não será suficiente, porque a democracia, no conceito desses partidos e das forças populares que lutaram para que esta democracia que nós vivemos, mesmo frágil, aconteça, é uma democracia que requer mais do que o direito de votar, mais do que o direito de ir e vir, requer direitos sociais, sem os quais não há democracia, e são exatamente esses direitos, os direitos sociais, que neste governo ilegítimo, corrupto e inaceitável do senhor Temer, tem sido negado, tem sido legado, tem sido as tentativas. Felizmente a sociedade e os nossos partidos e as lideranças populares conseguiram, com muitos outros pelo país afora, a não aceitar a famigerada reforma da Previdência, tal qual foi proposta pelo senhor Meirelles, porque saiu da cabeça de um defensor de bancos, de banqueiros, não saiu sequer da cabeça do senhor Temer, que já é estranho que o ministro da Fazenda cuide de questão previdenciária, quando as suas atribuições são muito bem conhecidas. Portanto, meus companheiros, minhas companheiras, nós estamos firmes nesta luta de mãos dadas para que a democracia não feneça, porque o sistema autoritário nunca vem de uma única vez, nunca vem de uma única dose. Às vezes vem doses homeopáticas, mas as doses que estamos vivendo já não são homeopáticas. Elas são evidentes do que quer se fazer um simulacro de democracia que a sociedade brasileira não aceitará. Portanto, temos que assegurar o direito de que a violência não pode ser aceita, do que o fascismo não pode chegar sorrateiro, porque sorrateiro ele já não está. E esta luta precisa agregar muita gente. Esta luta precisa sair desta sala. Esta luta precisa ir para as ruas, para que os segmentos que lutaram pela democracia e pelos direitos sociais e que não querem deixar que eles feneçam, nos acompanhem a mais amplo possível. Deixemos nossas diferenças, deixemos em casa, deixemos escondida. Agora temos que lutar pelo que é essencial para que a democracia se amplie e para que possamos superar esta fase desgraçadamente a pior dos últimos 32 anos de democracia. Precisamos lutar, precisamos nos unir e precisamos saber o que é essencial na nossa luta. As nossas diferenças não podem nos impedir de estarmos juntos. Vamos juntos lutar pela liberdade, pela democracia e pelos direitos sociais. Muito obrigado. Estão aqui conosco também a senadora Vanessa Graziotin, a senadora Fátima Bezerra, senadora Alice da Mata, Regina, senadora Regina, a deputada Luísa Lundina, do PSOL de São Paulo, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, deixa eu ver, Margarida Salomão também. Eu estou aqui recebendo os nomes e vou falando. Deputado Marcos Maia, do PT do Rio Grande do Sul, Florence, da Bahia, Chico D'Angelo, do Rio de Janeiro,
André Figueiredo já falei. Dagoberto. Bom, também representando a Frente Povo Sem Medo, Alexandre Varela. O João Daniel, deputado federal do PT de Sergipe, que também não tínhamos anunciado. Gilvaldo Vieira, Chico Dano já falei, Léo de Brito, que é do Acre, né? Do PT do Acre, Odorico. Vamos ver aqui. Agora é a fala do Paulo Oliveira, representando o Comitê Central do PCB. Bom dia à mesa, os partidos políticos aqui representados. Bom dia a todas e todas desse plenário. Nós, nesse momento, vemos confirmadas, infelizmente, nossas análises sobre o acirramento da luta de classes nesse país. Esse acirramento, essa crise, que tem a sua culminância em 2018, ela começa no Senado Federal com o discurso do candidato derrotado, que dizia que ia inviabilizar o governo da presidente Dilma Rousseff. Esse senador, ontem considerado réu, tardiamente, por sinal, e já não deveria mais frequentar esse ambiente, Congresso Nacional, ele prometeu, ao vivo e a cores, que o Congresso Nacional iria inviabilizar o mandato da presidente Dilma e, naquele primeiro discurso, ele lança a questão do impeachment. No nosso jornal, de março de 2015, o PCB já dizia que o impeachment não interessava a classe trabalhadora brasileira. Embora, com todas as divergências que nós possamos ter com a linha política, ideológica do PT, a gente, nesse momento, vê um momento de superação dessas divergências, que existe um inimigo maior de todos nós, conforme foi dito aqui, que é a extrema-direita. A extrema-direita que se prepara há algum tempo para efetivar um golpe efetivamente em todos nós, em todos os partidos aqui representados. Nós, do Partido Comunista Brasileiro, que fazemos esse ano 96 anos e temos 51 anos de ilegalidade ou clandestinidade, conhecemos na carne o que é essa elite dominante do Brasil. Como bem disse o professor Darcy Ribeiro, quando vivo há tempos atrás, é a classe dominante mais reacionária do mundo. Ela não admite nenhuma concessão. Para elas, o Bolsa Família é pecado. Para elas, o governo Lula e o governo de Dilma Rousseff são governos avançados demais para que essa classe dominante ela tenha que aturá-los. Ela não atura mais. Os banqueiros, representados por Meirelles, esses sim são os verdadeiros governantes desse país nesse momento. Nós temos 3 eixos no PCB claramente nesse momento. Primeiro, a defesa dos direitos sociais dos trabalhadores brasileiros, arrancados, e já foi dito aqui, direitos que foram conquistados até antes de 1930, quando a consolidação das leis do trabalho de 1943 vem consolidar leis que existiam antes de 1930 e que foram conquistadas a duras penas pelo mundo do trabalho. Esses direitos sociais, eles continuam sendo aceleradamente retirados. As eleições livres neste ano, já foi dito aqui que votar de 2 em 2 anos não é democracia. Essa democracia é mitigada. Para nós do PCB, essa democracia não passa de uma farsa burguesa e burlesca. No entanto, é a democracia que temos, a qual a gente vai lutar por ela.
para que ela se amplie, para que nós tenhamos direito de falar em praça pública tudo aquilo que nós pensamos. Não é apenas votar de 2 em 2 anos. Há uma ameaça a essas eleições porque eles não têm candidato. O presidente Lula não é o nosso candidato. No entanto, o PCB defende até o último momento o direito do presidente Lula a ser candidato a presidente da República. Portanto, a direita nesse país não tem candidato para enfrentar o presidente Lula. A grande questão que se põe é essa. Por isso eles estão aí correndo de um lado para o outro para enfrentar a avalanche de votos que o presidente Lula tem. Nesse momento, nós e o PSOL oferecemos à sociedade brasileira o nome de Guilherme Boulos à presidência da República. Mas nesse momento, além das eleições, nós temos que formar uma frente a mais ampla possível. Essa frente contra a violência da extrema-direita. Existem partidos aqui, todos eles, que já foram vítimas da violência da extrema-direita. Não há um monopólio aqui. Obviamente que os 2 últimos acontecimentos foram brutais. Tanto o ataque à caravana do ex-presidente Lula, quanto o assassinato de Marielle Franco. São 2 episódios dentro desse espectro do avanço da extrema-direita nesse país. O PCB, nesse momento, portanto, se incorpora a esse manifesto, sabendo que o que nos interessa, realmente interessa a classe trabalhadora, é ganhar as ruas desse país, é expulsar os patos vestidos com a camisa da CBF. Nesse momento, interessa ao PCB é que nós tenhamos um movimento sindical forte, rumo a uma greve geral, que nós possamos realmente colocar a extrema-direita contra a parede nesse país. Muito obrigado a todas e todos. Estão conosco também o deputado Nelson Pellegrino, Assis do Couto, Maria do Rosário, Leonardo Monteiro, Carlos Aratini, Celso Pancera, Luiz Sérgio e Pepe Vargas, além dos senadores, líder do PSB no Senado, senador Valadares, o Movimento de Pequenos Agricultores, MPA, o Frei Sérgio, representante do Movimento de Atingidos por Barragens, Yuri Paulino e Tiago Alves, o Movimento Nacional contra a Corrupção e pela Democracia, professor Roberto Ferdinand. E nós vamos ouvir agora a nossa presidenta nacional do PT, Gleice Hoffmann. Bom dia, companheiros e companheiras que estão aqui. Bom dia, meus companheiros presidentes dos partidos que lançam esse manifesto, mas também das entidades que estão aqui, das nossas 2 frentes, Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, os parlamentares, as parlamentares. Acho que esse momento é um momento muito relevante na política brasileira. A união desses partidos em torno da democracia, da soberania nacional e dos direitos do povo brasileiro. Há muito tempo que viemos conversando sobre essa união e creio que hoje ela se concretiza e tem um marco na história política do Brasil. Eu quero falar de todos esses temas que nos unem, mas eu não posso começar a minha fala sem dizer a esse público que o presidente Lula é um preso político nesse país. E que essa prisão é resultado desse processo de desestruturação da democracia, de ataque à soberania e de ataque aos direitos do povo brasileiro. O presidente Lula não merecia estar onde está. Primeiro, porque ele é inocente. Segundo, porque as forças que o colocaram estão tomando conta desse país e jogando para o retrocesso. E Lula simboliza, sim, a despeito das diferenças que podemos ter aqui como partido, mas ele simboliza, sim, a resistência e a luta de um povo que nunca teve os seus direitos olhados pela elite que hoje governa o Brasil. Por isso a importância de nós estarmos nessa campanha pela liberdade do nosso presidente. A liberdade de Lula não é só a liberdade de Lula, é a liberdade também do povo brasileiro, é a liberdade dos seus direitos,
e das suas conquistas. Ontem nós fomos visitar o presidente Lula. Ele é muito forte, né? Nós somos com uma comissão de senadores, comissão de direitos humanos. Sei que os deputados também aprovaram uma comissão externa para vê-lo. Ele é muito forte, mas eu quero confessar para vocês, ao entrar naquela sala pequena, ver uma mesinha, uma caminha, e ver aquele homem que tanto fez pelo povo brasileiro estar naquelas condições, me deu um nó na garganta. Ele dizia assim: vocês podem entrar aqui, só não vale chorar. É claro que nós saímos mais forte do que entramos, Luciana, mas é muito difícil, porque não é justo, não é justo. E fiquei me perguntando aqui, que ladrão, que bandido teria na hora da sua prisão uma multidão que lhe levasse nos braços? Que ladrão, que bandido teria no momento da sua prisão lideranças políticas expressivas ao seu lado? Que ladrão, que bandido teria no momento da sua prisão lideranças dos movimentos sociais e sindicais desse país? Que teria tanta solidariedade internacional, Benedita? Que ladrão, que bandido teria 9 governadores de estado indo à Polícia Federal para visitá-lo e sendo impedidos de entrar? Que ladrão, que bandido teriam lá comissão de senadores ou comissão de deputados querendo visitá-lo? Teria um prêmio Nobel da Paz pedindo para visitá-lo? Teria um ex-presidente da República, aliás, vários ex-presidentes da República? Tem alguma coisa errada, não está certo isso. É por isso que nós fazemos essa denúncia. E por isso que dizemos que a prisão de Lula está intimamente ligada ao ataque à democracia brasileira que nós estamos sofrendo. Mas eu queria dizer da importância desse movimento que nós estamos aqui. E dizer aqui para o nosso companheiro, líder do PCO, nós não somos contra a Lava Jato. Nunca fomos. Eu acho que o país tem que investigar a corrupção. O país tem que enfrentar essa chaga. O que nós somos é contra a seletividade da Lava Jato. A forma como ela está sendo aplicada nos diferentes personagens da política brasileira. Isso nós não podemos concordar. Nós não somos contra as instituições brasileiras. Nunca nos rebelamos contra o judiciário brasileiro, nunca fizemos isso contra o Ministério Público. O que nós temos contra é a seletividade e a forma como setores desse poder atuam. E é por isso que a gente acha que a democracia está em risco. Nós estamos numa instabilidade institucional, aonde os papéis desses poderes não estão sendo observados como determinou a Constituição Federal. Não é possível o judiciário legislar, não é possível o legislativo estar acuado, e não é possível nós termos um executivo fraco, como nós temos hoje, que atenta contra os direitos do povo brasileiro. Por isso a importância de lançarmos essa frente, uma frente pela democracia, uma democracia frágil que nós construímos. É o primeiro período da história brasileira que nós temos 30 anos consecutivos de democracia, que vieram com a Constituição de 88, com a Constituição Cidadã, e agora nós temos essa democracia sob ataque. Até mesmo a formalidade das eleições não está assegurada. Nós não sabemos se vamos ter eleição agora em outubro. Isso aqui não é um terrorismo, não, é porque é um problema que nós temos que olhar e ter cuidado. O que está acontecendo é que eles querem dizer quem vai participar das eleições, quem são os candidatos que pode entrar ou que não pode entrar. E talvez, se eles não tiverem um candidato que seja viável desse campo da centro-direita, nós podemos ter sim uma surpresa de que as eleições não se realizem, porque estamos numa instabilidade. É preocupante esse quadro. Por isso a importância desses partidos estarem unidos. O que nos une aqui não é a eleição do presidente Lula, não é a eleição do Ciro, não é a eleição da Manuela, não é a eleição de uma pessoa, de um candidato nosso. É claro que cada um de nós vai lutar pelas suas candidaturas. O que nos une aqui é o direito do povo brasileiro ter a eleição livre e o direito do povo brasileiro votar no candidato que ele quiser, não no candidato que eles querem que participe no processo eleitoral. É isso que nos une. Como nos une aqui a soberania nacional. Não é possível a gente assistir passivamente o desmonte da Petrobras, a venda aos pedaços da maior empresa brasileira, que dá sustentação à nossa economia. Não é possível a gente assistir ao desmonte do BNDES. Não é possível a gente assistir pacificamente à privatização da Eletrobras, como eles estão querendo fazer. É um entreguismo sem precedentes. Essa gente não olha para o povo brasileiro, não olha para o projeto de país. O que os move, afinal de contas? É isso exatamente que nos une. É aquilo que move a eles, é o que nos une aqui no lado contrário. Nós queremos que o nosso país seja defendido, que a nossa soberania seja defendida.
E o que nos une também são os direitos do povo brasileiro. Não é possível essa retirada de direitos sem precedentes da história. Começaram com essa emenda constitucional 95, tirando a saúde, a educação de prioridades de recursos na Constituição. Depois vieram com a reforma trabalhista, trabalho intermitente. E aqui falaram bem os presidentes do partido, o presidente do PCB. Os direitos trabalhistas são do século passado, do início do século passado. Nós estamos desmontando isso. É vergonhoso o que o Brasil está mostrando para o mundo. Além disso, os direitos humanos também estão sendo objeto de ação, de atentado. O caso da Marielle tornou público o que nós estamos assistindo desde o início do governo do Michel Temer, que é o assassinato de lideranças políticas. Nós tivemos mais de 70 líderes sociais políticos assassinados, lideranças indígenas, negras, mulheres, sindicais. Quando eles assassinam Marielle, isso traz publicidade grande para que a gente possa dizer, não está correto, tem alguma coisa errada no que nós estamos vivendo no Brasil. Nós não podemos ter um deputado como é o Bolsonaro fazendo ódio à violência. E as forças políticas olharem, ou as forças de Estado olharem e achar que isso é natural. Não é natural. Nós não podemos deixar isso ser naturalizado. Nós não podemos deixar isso ser naturalizado. Então, nós temos obrigação. Eu acho que nós, como partidos políticos, não é só uma questão de direito de luta. É obrigação de quem ajudou a estruturar a esquerda nesse país, quem esteve ao lado dos trabalhadores historicamente, quem sempre defendeu os direitos do povo. É obrigação da gente de se unir agora para enfrentar a barbaridade que tem no Brasil. E fazer com que isso se torne público aos olhos do mundo, que não se naturalize. É a nossa obrigação. Então eu queria saudar muito essa unidade, essa união em torno desses pontos, saudar a presença de todos vocês que estão aqui e dizer que esse manifesto, embora tenha iniciado pela assinatura dos partidos políticos, já conta com a adesão das duas frentes populares, mas nós queremos que mais pessoas, mais autoridades, mais lideranças possam assinar. É importante que a nossa igreja, a Igreja Católica, possa se manifestar diante do que nós estamos vivendo hoje. A igreja que tantas vezes se posicionou ao lado dos movimentos sociais, lutando contra a ditadura e a retirada de direitos. É importante que tenhamos movimento das igrejas evangélicas. É importante que tenhamos movimentos dos artistas, dos intelectuais, dos juristas, daqueles que acreditam na nossa democracia jovem, para que ela não seja ferida de morte. É tempo ainda de resistirmos. Se não fizermos essa resistência, poderemos estar sofrendo mais. Mas eu acho, Lupe, sinceramente, que é tempo de nós resistirmos, de nós estarmos aqui mostrando a força que nós temos e de unir o povo brasileiro em torno dos seus direitos, da democracia e da soberania. E para nós agora é Marielle vive e Lula livre. Lula livre! 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 Bom, eu queria aproveitar e já anunciar a presidenta da NPG, Tamara Naí, já que puxou aí a palavra de ordem. Também anunciar o nosso embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, está presente entre nós. Nosso queridíssimo Aldo Arantes, ex-deputado federal e agora responsável pela advogados e advogadas pela democracia, justiça e cidadania. E a nossa ex-senadora e ex-ministra Emília Fernandes. Está aqui também o movimento dos anistiados políticos, senhora Rosa dos Santos, Rita Poli, da UBM, e Frente de Povo Sem Medo, Alexandre Varela. Agora vamos ouvir a palavra do nosso Carlos Lupe, presidente do PDT. Em primeiro lugar, boa tarde a cada companheira, a cada companheiro. Eu pensei até que tinha esquecido de mim, viu, Luiz? Mas o meu líder, o Everton, que é o líder da minoria, disse assim, não, Lupe, porque você é o mais velho. Então já começa a ter alguma credencial, pelo menos pela idade, não pela qualidade. Mas é um bom critério. Eu quero começar dizendo que a história, ela não se inova, ela se repete. Eu tive a felicidade, a generosidade de vida de conviver durante 25 anos ao lado de Leonel Brizola.
literalmente ao lado. Muitas vezes mais tempo do que seus próprios familiares. Não que eu tivesse grandes qualidades, é porque eu era o mais disponível naquele momento. E ele me contou alguns fatos históricos que marcaram a minha vida e que eu estou vendo se repetir nesse momento. Não vamos nos iludir. Imaginar que nossos atos vai virar a novelização que fizeram de acompanhamento do Supremo Tribunal é imaginar o impossível. Imaginar que a nossa voz vai ser passada no Jornal Nacional sem um contraponto forte, sem um tempo maior para os nossos adversários, é imaginar o impossível. Mas eu lembrei Brizola porque quando ele me contou para mim um fato histórico mais importante da República Brasileira, que foi a cadeia da legalidade, em 1962, ele praticamente se insurgiu lá no Rio Grande sozinho contra um golpe que queriam dar contra a democracia, como vivemos agora, contra o Estado Democrático de Direito, como vivemos agora, e contra a posse de um presidente da República legitimamente eleito pelo povo. E Brizola disse: Lupe, eu, daquele palácio, tinha todas as forças auxiliares, todos ponderados me pedindo: calma, Brizola, nós não podemos, o sistema é esse, o poder é assim, as Forças Armadas estão se articulando. E o Brizola falou e repetiu para mim isso que eu repito para vocês: a gente tem que tocar o coração do povo brasileiro. Se a gente conseguir tocar o coração do povo brasileiro, ninguém conseguirá rasgar a Constituição brasileira, porque ela não pertence individualmente a ninguém. Eu confesso a vocês que eu, pessoalmente, não tenho vergonha de dizer, estava num avião indo para Belém do Pará, quando veio a notícia do juiz de plantão falando da decreto da prisão, com uma rapidez que eu gostaria de ver o judiciário funcionando para julgar os pobres e pequenos, dos pequenos delitos e colocando eles em liberdade. Não vejo quando tem benefícios de delação aparecendo para grandes empresários, com a liberdade imediatamente sendo ocorrida pela inteligência de bens pagos, até merecidamente, advogados, doutos do direito. Não vejo agilidade em processos da defesa do patrimônio público nacional destruído, entregue para forças mais conservadoras da sociedade que nunca pensaram no povo brasileiro. Mas é assim. Imaginar que fosse diferente é imaginar que nós estivéssemos em outro planeta. E nesse caminho só nos resta uma força a fazer, só nos resta um caminho a seguir. Não é discutir as nossas divergências, é discutir o que nos une, é discutir o que faz a gente formar uma corrente humana para tocar o coração do povo brasileiro. Isso, falou meus companheiros aqui, não se faz apenas com a retórica, com a palavra bonita, com o documento bem feito. Parabéns a cada companheiro, inclusive a mim, pelo documento que foi tirado aqui. É uma preciosidade. Se tivermos a capacidade de divulgar na íntegra do Jornal Nacional, já pensou que felicidade? Tenho certeza que muitos do povo brasileiro se tocaram. Mas eu sou homem de muita esperança, diferente de muitos. Mas eu concordo que a gente precisa ter a capacidade daquilo que nós estamos enfraquecidos, gente. É uma realidade. Nós não estamos conseguindo enfrentar a massa de informação que é mais perigosa e mais perversa e mais cruel do que as Forças Armadas em 64, quando com as armas impediam a democracia. Hoje não precisa, hoje é mais sofisticado, hoje é mais inteligente, hoje é tudo nos bastidores, hoje são os tribunais de exceções regulamentados e legais, pelo menos aparentemente. Pelo menos aparentemente. Então eu penso, companheiros, que hoje nós estamos dando o primeiro passo. Como Brizola, que foi para o Palácio Piratini, pegando o microfone e destruindo revólveres muito enferrujados que estavam no porão do palácio. Eu visitei com ele lá, eu vi, ninguém me contou. Não, na época, né? Não sou tão velho assim, não é? Mas eu vivi e vi ele fazendo esse depoimento. Mas aquele ato de distribuir aquelas armas que vinham da guerra e estavam escondidas, muitas enferrujadas, significa um simbolismo da resistência popular. Eram filas e filas de cidadãos da sociedade civil querendo aquela arma para defender a democracia. Hoje nós não queremos a arma que eles usam,
Nós não queremos a discriminação, nós não queremos o ódio, nós não queremos incitar os militares a não fazer aquilo que é a sua função constitucional, defender as fronteiras, defender a pátria e a democracia. Nós não queremos usar as armas que eles usam, nós queremos simplesmente que numa democracia, no Estado de Direito Constitucional, a Constituição esteja a correlação dos 3 poderes igualmente obedecidos. Quando um poder, como é o caso do Poder Judiciário hoje no Brasil, noveliza a sentença, condena inocentes, fala como se fosse a única voz da verdade numa república, é porque a democracia não corre risco, ela já está afundando nesse processo. É muito perigoso esse processo. Quando os doutos, e todo respeito aos doutos do direito, e eu não sou em sem de limitações, falam com aquelas palavras bonitas para ninguém entender, e condenam com muita facilidade aqueles que ousaram criticar, ousaram tocar na ferida dessa sociedade injusta, que é a distribuição de renda, é o acesso às universidades, é o direito de viajar de avião, é retirar da miséria, é dar emprego. Quando o brasileiro faz isso, as forças reacionárias agem com uma única pena: cadeia pela sua ousadia. Cadeia pela sua ousadia. É isso, meu amigo Lula, que você está pagando. Cadeia pela sua ousadia. Criminosos soltos, bandidos frequentando a esquina das nossas casas. Não vou aqui fazer o discurso falso da segurança pública que gera mais insegurança, porque as pessoas acham que resolve segurança distribuindo armas, distribuindo a violência, insanos, irracionais. A esses prefiro os meus cachorros, que eles não merecem o meu respeito pela insanidade, pela ignorância, por incitar a violência, pelo ódio que devem ser merecedores de amanhã gerar o câncer no seu organismo, que é quem alimenta o ódio, consegue como prêmio no fim de vida. Não desejo isso para ninguém, mas constato que isso é uma realidade. Nada provoca mais o câncer no ser humano do que o ódio. Cuidado, o destino os esperará e nós iremos resistir com a vida ou com a morte. Eu gostaria de registrar a presença muito especial de um senador da Espanha, Inácio Bernal, e a deputada da Catalunha, Natália Sanches, que estão em viagem de solidariedade e que estão aqui prestando a nossa solidariedade ao presidente Lula. Muito obrigada. Lula livre! 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 E para fechar, a gente vai ter ainda 2 falas representando os movimentos sociais presentes aqui no ato, representando a Frente Povo Sem Medo, o Alexandre Varela. Onde ele está? E representando a Frente Brasil Popular, o Alexandre Conceição, do MST. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu acho que esse momento é importante da gente ter a clareza que essa unidade dos 7 partidos, das possíveis 4 candidaturas à presidência da República, demonstra a importância desse momento se organizar uma frente que combata o fascismo e o avanço da extrema-direita. O avanço do fascismo e da extrema-direita, ela deve se dar na rua, no combate em defesa dos direitos. Importante que a gente tenha clareza que a construção do golpe se dá com o impeachment, se dá com o assassinato da combatente Marielle e se dá com a prisão do presidente Lula. Mas só poderemos derrotar o golpe, derrotar a perda de direitos colocados aqui no Congresso Nacional, indo para a rua, mobilizando a população,
Somente essa ação poderá destruir o golpe à extrema-direita. Essa é a saudação que a gente traz, e dizer que aqui vai estar o povo sem medo de lutar e tem que estar na rua, combatendo, e para isso a Frente Povo Sem Medo saúda a unidade dos 7 partidos e se coloca na frente para combater a prisão do presidente Lula e o avanço da extrema-direita e o tombamento de todos os lutadores sociais. Vamos às ruas, aqui está o povo sem medo de lutar. Nosso representante do MST, Alexandre Conceição. Boa tarde ou bom dia ainda? Boa tarde. Eu gostaria, além da boa tarde, em nome e em memória de Marielle da Maré, Marielle negra, Marielle mulher, lutadora, Marielle guerreira, em nome dessa mulher, eu gostaria de homenagear essas 2 outras mulheres que aqui estão sentadas, representando os 2 partidos aqui. E assim saudar esta mesa e esse encontro. Esse encontro que há 2 anos vem tirando o direito, vem aumentando a violência, vem jogando o nosso povo na valeta comum, mas esse encontro que nos encontramos com Frente Povo Sem Medo, que nos encontramos com Frente Brasil Popular e que nos encontramos agora na Frente Ampla para ganhar as ruas. Ganhar as ruas com um objetivo muito claro. O mundo nos prometeu paz e nós estamos assistindo a Síria sendo bombardeada. O mundo nos promete reforma agrária e nós estamos vendo os camponeses sendo assassinados no Brasil. A democracia que eles falam é uma democracia que não é a nossa democracia. Não é a democracia da barriga vazia. Essa nós não queremos. Nós queremos a democracia do direito ao voto, mas não só o direito ao voto, porque até isso, há 2 anos atrás, eles rasgaram esse direito nosso ao destituir a presidenta Dilma, legitimamente eleita. Eles não tiraram Dilma, eles tiraram o nosso exercício e o nosso direito de votar. Portanto, esse é o momento da unidade do povo, das igrejas. Eu estou vendo aqui a nossa querida pastora Romi, o CONIC, as igrejas católicas, as igrejas todas que possam estar junto com os movimentos sociais, com os movimentos populares, com a luta institucional dos partidos, a gente, a partir de agora, pegar esse manifesto, que está muito bonito, como disse Lupe, está lindo, mas ele só terá beleza quando ele tiver vida nas ruas. Então, é esse momento de a gente pegar esse manifesto para transformar as nossas ruas em não ruas de ódio, e não ruas de sangue, mas rua de luta pela democracia, nas ruas de luta pelo direito social, na luta contra a intolerância e na luta em defesa da liberdade do presidente Lula, um homem que está preso sem ter cometido crime, porque o golpe não veio para tirar Dilma, o golpe não veio para tirar Lula das eleições, o golpe veio para desmontar o ódio e o Brasil que nós temos agora. Por isso, esse preso político nossas grandes tarefas para frente. A gente sabe do ódio que estamos vivendo. E quem planta esse ódio todos os dias nas nossas casas? Chama-se Rede Globo. Ou nós apaguemos a Globo, ou a Globo apagará o Brasil. Ou nós apaguemos a Globo das nossas casas, ou a Globo apagará o Brasil. Então, portanto, é momento de boicote, é momento de resistência, é momento de rua, é momento de unidade popular, para que a gente possa avançar e transformar esse grande manifesto na vitória democrática popular, na liberdade, como primeira grande tarefa, na liberdade do presidente Lula e na certeza de que ele poderá disputar as eleições como todos os outros candidatos terão direito
a disputar as eleições. Então, portanto, ao sair desse momento, desta sala, já reunir toda a nossa bancada, todo o nosso povo, para que a gente possa traçar os caminhos da mobilização, dos grandes atos nesse Brasil, para que a gente possa ganhar corações e mente em defesa da esperança, da democracia e da liberdade do Lula. Viva Lula! Os últimos anunciados é a deputada Érica Cocai, que está aí do PT de Brasília, deputada Edmilson, do PSOL do Pará. Agradecer a todos e todas, dizer que as entidades, Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, e Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, João Moraes, Minas Gerais, PCdoB. Bom, Edmilson já falei. Bom, quem quiser, Zanatini falei também lá no começo. Quem quiser, as entidades do movimento social que quiserem aderir ao manifesto, podem procurar a liderança da minoria na Câmara, a liderança da oposição na Câmara, também no Senado, que nós vamos estar sistematizando esses apoios. Agradecer a todos e a todas, os presidentes e as lideranças dos partidos políticos, a unidade na luta, Lula livre, Marielle vive! Da ocupação do movimento sem terra lá em Guarujá, do Triplex, viu que todos aqueles que acusaram o Lula mentiram, onde colocou todo um processo de reforma seus gastos, é um apartamento muito simples e não estava preparado para ninguém morar em seguida, então eles mentiram e como o Lula vinha afirmando, não tinha que dar uma prova contra ele, ele mesmo negaria. Então esse é um momento delicado, mas nós temos que ter unidade na esquerda. E esse ato aqui é justamente a democracia desse Brasil. Nós vamos construir unidade na esquerda para que a gente possa chegar no dia da eleição forte, ganharmos a eleição, restabelecer o processo democrático para poder nós restabelecer a legitimidade desse movimento do Brasil e do Lula livre. Olha, foi uma iniciativa muito boa. Nós estamos agora juntando os partidos de esquerda, uma frente que se coesionou, está cada vez mais forte. E não significa que cada um vai abandonar o seu candidato em troca de um candidato novo. Mas significa que nós estamos caminhando cada vez mais juntos para disputar pelo menos um segundo turno unidos. Isso vai ser muito importante para o povo brasileiro. Nós já ganhamos as 4 últimas eleições, certo? Ganhamos as eleições de 2002, 2016, 2010, 2014. Temos força para ganhar essa eleição. Então, quanto mais unido a gente tiver na esquerda, um programa comum, um programa de distribuição de renda, de crescimento econômico, de melhoria da situação do povo e defesa do Brasil, eu tenho certeza que nós vamos
cada vez mais está mais forte para disputar essa fila, viu? Alô? Acho que é um momento importante, nós precisamos dar entrevista 10 minutinhos. Todas as esquerdas e os progressistas. E também a base desses partidos que não estão aqui tem que estar junto conosco. Primeiro em defesa da democracia. E democracia nós precisamos tirar quem está preso político, que é o presidente. Ontem eu esteve em Curitiba, a população que está lá se manifestando, o acampamento, e precisamos fazer manifestação igual àquela no país, inclusive várias manifestações também fora do país. E dia 17 de abril faz 2 anos que tiraram a presidente. Também faz 22 anos que mataram os nossos companheiros lá em Eldorado dos Carajás. Então esse dia 17 de abril persegue a democracia, persegue quem defende o trabalhador e persegue o povo brasileiro. Quem matou os nossos companheiros em Eldorado dos Carajás não tem ninguém preso e quem defende a vida e deu bem de voz o povo brasileiro, por incrível que pareça, está preso. Então viva Lula livre, viva a democracia, e o Triplex mostra a montagem que o Moro fez contra o nosso presidente da República. Obrigado, José Guimarães. Bom, nós concluímos aqui na Câmara o lançamento do manifesto em defesa da democracia, da soberania do direito popular do Brasil. 7 partidos, mais à frente das outras praças, frente do Pedreiros, entidades da sociedade civil, movimentos sociais, todos juntos, em torno de 3 questões fundamentais. A defesa intransigente da democracia. Não tem solução para a crise do país no fim da via democrática. Eleições livres, com o direito do povo escolher se o povo quer Lula, é Lula presidente. A defesa da nossa soberania, outro ponto importante, para ele está perdendo cada vez mais a sua soberania frente ao Lula. E não permitimos nenhuma votação que retire direito do povo. Esse gesto dos partidos, ele foi fundamental. Que nós precisamos agora, em cada estado, organizar a nossa luta, os comitês de cada estado à frente, para dar velocidade e mobilizarmos o povo brasileiro pelo coração, pelo sentimento da defesa da democracia. Portanto, foi um momento forte, um momento do lançamento desse manifesto, muitos parlamentares, um momento amplo, que tem um objetivo central, a defesa da democracia, contra o fascismo e o direito de Lula livre para disputar a eleição. Muito obrigado, deputado Léo de Brito. A importância desse momento e desta luta pela democracia. Foi um ato maiúsculo, um ato histórico. Nós temos aqui vários partidos, 7 partidos da esquerda, da esquerda brasileira, vários que inclusive têm candidatos à presidência da República, numa unidade em torno da liberdade do ex-presidente Lula, do fim da violência contra as lideranças políticas, que nós vimos o que aconteceu aí contra a vereadora Marielle, quanto vem acontecendo pelo Brasil afora, com vários líderes dos movimentos populares, o movimento a favor da soberania do Brasil, contra esse desmonte que vem acontecendo no Estado brasileiro, representado pelo governo golpista, que completa 2 anos do Michel Temer. Então, é muito importante que nesse momento esse ato aqui, ele se irradie por todo o Brasil. Que a gente tenha uma ampla mobilização popular e que a gente faça, de fato, com que esse movimento golpista, representado pela mídia e pelo poder judiciário, ele venha recuar. Nós não vamos aceitar uma eleição sem Lula, nós não vamos aceitar essa agenda que é contra o povo brasileiro, nós não vamos aceitar a entrega do patrimônio nacional. Por isso nós vamos estar muito juntos cada vez mais para derrotarmos essa agenda perversa ao povo brasileiro. Deputado Luiz Sérgio, o lançamento da frente foi muito importante, porque se há algo que nos une nesse momento é, em primeiro lugar, a defesa da Constituição, junto com a defesa da Constituição do PT, a liberdade do presidente Lula, porque ele hoje é um preso político e nós não podemos aceitar presos políticos no Brasil. Isso é uma página virada na história brasileira, e a Constituição foi
que repactuou a sociedade brasileira quando superamos a ditadura. Hoje nós vivemos uma outra ditadura, a ditadura do monopólio da mídia, a ditadura de uma justiça seletiva e direcionada, e neste momento em que a democracia está ameaçada, nós precisamos que todas as forças democráticas desse país se unem para a defesa da Constituição. E defender a Constituição hoje é defender Lula livre e defender o direito de que ele seja candidato a presidente da República. Só o povo soberano pode dizer quem efetivamente ele quer. O povo tem que ser livre, dar a ele o direito de que ele possa escolher os seus representantes. Muito obrigado, deputado Luiz Sérgio, PT Rio de Janeiro.